E aí como que a gente trabalha, né, com esse paciente? Se você entende, olha a mágica de você entender a sua abordagem, a mágica de você entender a TCC e o funcionamento do ser humano. Quando você entende isso, você trabalha com o paciente independentemente do diagnóstico deste paciente. Porque como que a gente vai trabalhar com esse paciente? Basicamente, como a gente trabalha com todos os pacientes, identificando o modelo cognitivo desse paciente e o ciclo de manutenção da dor deste paciente. Então, pode correr, se você precisa basicamente trabalhar com a rotina desse paciente, você precisa entender em quais momentos, em quais contextos esse toque aparece, tá? Para ver se existe alguma forma ambiental de trabalhar com isso, tá certo? Para entender também as interpretações que ele pode estar tendo, que podem aí ativar as suas obsessões, tá? A gente vai analisar muito bem essa questão do ambiente, quais tipos de toque também ele tem. Então, avaliando a rotina do paciente, a gente vai saber todos os toques diferentes que esse paciente tem. Porque muitas vezes ele chega pra gente falando de um toque específico, mas às vezes tem muitos outros. E é muito importante a gente saber outros toques que ele tem. Por quê? Porque muitas vezes ele vai trazer pra gente o mais complicado, o que traz mais sofrimento, que é o que vai ser mais difícil na maioria dos casos, a gente trabalhar. Então, a gente precisa identificar outros toques que são menores, que são às vezes mais fáceis de serem trabalhados, para que a gente consiga trabalhar esses toques junto com o paciente. Então, a primeira coisa que você vai fazer é justamente analisar a rotina do paciente e como esses toques aparecem aí na sua vida. Aí você vai buscar então, entender a interpretação do paciente. Ok, então você sabe os contextos que aparecem, quais são os toques e tudo mais. Qual interpretação ele tem? Que pensamento ele tem sobre essas obsessões? O que ele acha que vai acontecer? O que aquilo significa sobre ele? Qual é a real responsabilidade dele sobre aquilo? Enfim, você precisa entender as interpretações do paciente sobre a obsessão que levam ele a ter esse comportamento, a compulsão. E aí você precisa avaliar se na cabeça dele essa ligação do pensamento, tá, com a compulsão tem alguma lógica. Se tem lógica ele mexer o controle 2 vezes assim e a mãe dele não morrer. Se tem lógica ele lavar a mão por meia hora e ele não ficar doente. A gente precisa ajudar o paciente a fazer essa avaliação para a gente avaliar justamente o discernimento dele. Se está realmente bom, se está mediano ou se está totalmente delirante, como a gente falou quando eu falei da questão do diagnóstico. Aí a gente precisa ver também as situações que às vezes o paciente evita. Então, pensa nas compulsões dele. Quais são as compulsões que ele tem? O que ele faz para acessar essas coisas? O que ele deixa de fazer para acessar essas coisas também. E aí, então, a gente vai fazer uma boa psicoeducação sobre o funcionamento desse paciente. A gente pode pedir ajuda de familiares ou do parceiro do paciente, do parceiro da parceira do paciente, para que ajude nessa questão ambiental, de certo modo. A gente vai contrastar com as metas da vida. Olha, onde você quer chegar, tá? Quais são os seus valores de vida e tudo mais, para que a gente tenha uma motivação, tá? Então, porque para estimular a mudança, a gente precisa das metas do paciente, onde ele quer chegar. Para ele saber que o modo que ele está funcionando hoje não ajuda nesse caso. E aí ele precisa mudar alguma coisa. Identificar então as situações, os sintomas, tudo isso que incomoda ele. Identificar então esse ciclo de manutenção para todos os toques dele. E a gente vai fazer uma hierarquia. A gente vai fazer uma hierarquia de todos esses toques, ver qual que traz mais sofrimento, qual que talvez seja mais difícil e tudo mais. E a gente vai começar a fazer então a exposição. O que seria a exposição? A gente vai expor o paciente em situações que geram o pensamento obsessivo. Ou, se não há situações específicas, a gente vai estimular que o paciente gere ele mesmo, parando ali, imaginando aquele pensamento obsessivo. E a gente vai fazer o paciente se expor a este pensamento, basicamente, e não fazer o uso da sua compulsão. Tá? Então, é uma exposição onde o paciente vai se expor a coisa que dá sofrimento nele, que estimula o uso do comportamento da compulsão,
Pensa assim, comportamentos de segurança, por exemplo. E estimular ele a não fazer o uso, para que ele veja como a sua ligação do pensamento com o resultado da compulsão não tem relação. E que ele veja que ele consegue, que ele veja que o seu pensamento está exagerado, que ele veja que o pensamento não vai ficar para sempre na cabeça dele, que ele vai conseguir dormir, eventualmente, conforme ele vai fazendo isso várias vezes, que ele vai conseguir ter a sua ansiedade abaixada, mesmo se ele não ter a compulsão, que ele vai conseguir isso, que ele vai conseguir que sua mãe não morreu, que sua casa não foi assaltada porque ele não verificou 5 vezes a porta, enfim, coisas nesse sentido. Aí ele vai se fortalecendo, vai ficando mais fácil e a gente vai subindo essa hierarquia de exposições aí relacionadas ao toque, sempre escrevendo muito bem as conclusões de cada coisa, aí os ganhos que ele teve em cada etapa. Tá? Então você vê como, independente se o paciente tem o diagnóstico ou não, o trabalho é o mesmo. Porque no TCC, de forma geral, é isso que a gente faz. A gente vai trabalhar com as interpretações do paciente sobre uma situação específica, tá? Sobre as coisas que acontecem externamente e internamente, ao mesmo tempo que a gente vai trabalhar com que ele evite o uso do seu comportamento de segurança, que mantém ele no problema. Então, acaba sendo a mesma coisa, só formas diferentes, diferente de falar. Tá? E aí, você gostou do conteúdo desse vídeo? Porque se você quiser assistir o conteúdo dessa aula na íntegra, basta acessar o meu canal de lives aqui no YouTube. Você pode encontrar o link na descrição e além dessa aula completa, você vai encontrar também muitas outras aulas para te ajudar na sua prática clínica aí da psicologia. Então clica aí embaixo e eu te vejo lá.